Boa tarde a todos e todas. Então, dando início ao nosso curso sobre teatro político no século XX, nós vamos contar agora com a exposição do Felipe Corimbaba. O título da exposição é Pré-História do CPC, Forma e Política na Montagem de A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar. Só para seguir os nossos pequenos rituais de começo, eu leio aqui a biografia do nosso expositor, Felipe Corimbaba Freitas, é pós-doutorando em letras pela FELESH, USP, doutor em filosofia pela IASH Unifesp, mestre em música pelo IA Unesp e bacharel em filosofia pela FEFELESH. Foi professor de filosofia no ICT da Unifesp, no campus São José dos Campos, e desde 2017 é editor da editora Temporal, da Temporal Editora, onde esteve à frente de projetos de publicação de parte da dramaturgia de Aimé Césaire, Uma Temporada no Congo, Uma Tempestade e Os Cães que Se Calaram, e da reedição atualizada da antologia de peças do Teatro Experimental do Negro, Drama para Negro e Prólogo para Brancos, organizada por Abdias do Nascimento em 1961, entre vários outros livros. É autor de Estética e Política em Mário de Andrade, um estudo sobre a ópera Café, lançado pela Alameda em 2023. Com isso, então, passo a palavra a você, Felipe. Obrigado, Gustavo. Então, vamos em frente. São 5h16, tá? É umas 6 e pouco, né? Bom, como é estranho falar no modo para gravação, porque eu não consigo ver a interação das outras pessoas, mas vamos lá. Bom, como eu preparei uma fala para um público que eu não sei quanto que conhece da peça especificamente que eu vou apresentar e do contexto como um todo, então eu resolvi fazer uma fala apresentando um pouco do contexto também, e a peça, que é o objeto, bom, tanto da minha pesquisa, né, o objeto central, como da exposição de hoje, é uma peça chamada A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, escrita pelo Vianinha, né, o Duvaldo Viana Filho, mas especificamente eu estou pensando na montagem, montagem de estreia, né, a primeira montagem que essa peça recebeu, que foi em 1960, num lugar enfim, eu vou falar um pouco sobre isso, que é um lugar marcante, que é o pátio interno da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde hoje é a UFRJ, que é ali perto do Botafogo, né? E foi, então, num pátio interno, né? Uma apresentação, tanto os ensaios como as apresentações, não num espaço convencional de teatro. E sob direção do Chico de Assis, que também é um outro, vamos dizer, um homem de teatro ali que participava do Arena também. A importância dessa peça, né, mais do que uma peça, é uma peça que marcou o início de um novo modelo de engajamento cultural, de engajamento do teatro, bom, que teve como uma dos resultados a criação do CPC e toda a atividade do CPC, que depois se vinculou à UNE, né, e se espalhou pelo país, as atividades. Então, é mais do que uma peça, né, uma peça que desencadeou todo esse processo e por razões que tem a ver tem a ver com a forma também, tem a ver com uma série de questões envolvidas vamos dizer, na concepção desse episódio, né, da montagem. Mas, para entender um pouco o que é, de onde veio, né, como é que surge essa montagem e tudo o que veio com o CPC, né, tudo que veio em decorrência, de certa forma, dela, eu queria falar um pouco sobre o que foi o Teatro de Arena, porque ela foi um desdobramento direto, né, do Teatro de Arena. O Teatro de Arena, ele é um teatro criado em 1953 pelo José Renato Pécora, que era ex-aluno da EAD e foi aluno do Décio de Almeida Prado, enfim, de vários outros, né, ele estava inserido, né, de alguma forma, no círculo do que seria o teatro moderno, o teatro brasileiro moderno, né, o teatro que se opunha
ao teatro convencional, as formas, né, que usava formas tradicionais, e tinha funcionava como empresa teatral, né, e, que são as comédias, as revistas, os melodramas, e que tem uma diferença de classe também, que era o teatro popular, no sentido de popular urbano, né, que era assistido, em grande parte, por pessoas de classes médias baixas, trabalhadores, a pequena burguesia, vamos dizer assim, né? E o teatro moderno, ele, de certa forma, surgiu num contexto também de um grande patrocínio das elites, embora ele tenha tido outros sentidos, né? E acho que o principal elemento que vale destacar do Arena em relação a isso, é que o Arena ele surgiu daí, né? Ele surgiu como um grupo de teatro moderno brasileiro, e a proposta fundamental, assim, uma das propostas que diferencia eles dos outros grupos é o palco de arena, que, em princípio, era uma forma de baratear a produção, de viabilizar uma produção barata, que pudesse circular mais, né, que não tivesse fosse mais não só econômica como versátil, né, para apresentar em outros lugares. E a partir de uma experiência de uma diretora de teatro estadunidense chamada Margot Jones, que foi conhecida, né, o José Renato teve notícia dela por meio do Décio de Almeida Prado, e foi de onde tirou essa ideia, né, do palco de arena para, então, criar o seu teatro, que é o Arena que, enfim, que nós conhecemos até hoje. De qualquer forma, o Arena ele ganhou um sentido muito diferente, um propósito muito diferente a partir do momento em que, em 1955, atores, pessoas que compunham o Teatro Paulista do Estudante passaram a compor o Teatro de Arena. Vieram os dois grupos, alguns integrantes se juntaram no Arena, e se juntaram com alguns integrantes que já estavam lá, e entre eles, o Vianinha e o Guarnieri, né, o Duvaldo Viana Filho e o Jean Francisco Guarnieri, estavam ali presentes no Teatro de Arena, vindos do Teatro Paulista do Estudante, que, ao contrário do Arena, era um teatro com espírito de militância política, né, um teatro que veio do movimento estudantil, dos movimentos políticos, e isso trouxe uma politização para o Arena que não existia antes, né. Em primeiro momento, o que significou, que trouxe para a Arena um sentido de pesquisa, né, de estudo da realidade nacional, e, além disso, um projeto de se apresentar, de sair do teatro, né, de se apresentar em fábricas, nas ruas, né, em sindicatos, transcendendo o espaço do teatro, propriamente dito. E a partir de 1958, que teve um grande sucesso da peça Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, além dessa politização, a perspectiva de um teatro nacional, do autor nacional, ela ganhou uma viabilidade que não existia. É claro que isso existia um pouco como projeto também, mas aí ela se torna um caminho aberto, né? E o Arena começa a trabalhar nessa direção. Daí vem o seminário de dramaturgia do Arena, por exemplo, cujo propósito é escrever peças, trazer autores que escrevem peças e discutir, né, essas peças, tanto do ponto de vista estético, como do ponto de vista político, histórico, né. Bom, isso, em 58, foi a montagem de Eles Não Usam Black Tie. Em 60, Chico de Assis se desliga do Teatro de Arena. Logo depois, o Vianinha também se desliga e vão, então, montar a peça A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar. O Vianinha como autor, e depois vai se integrar ao elenco, e o Chico de Assis como diretor. Esse movimento de saída dos dois do Teatro de Arena e busca por
né, e montagem, né, trabalho, engajamento na montagem da mais-valia, indica, isso se dá porque eles estão buscando uma outra forma de fazer teatro, buscando superar os limites que eles encontravam, que eles encontravam na arena, né, que eles achavam que eram, que eles incomodavam ali e que eles não viam a possibilidade de superar dentro do arena, de transcender esses limites dentro do arena. O Vianney até tentou, e então saíram, não romperam exatamente, né? Às vezes a gente ouve romperam, não romperam, eles se desligaram para fazer outra coisa, mas continuaram, de certa forma, não viraram inimigos, né? Bom, as principais limitações ali que aparecem, né? O Chico de Assis, eu não sei se, eu não conheço textos ou textos mais que abordam isso de uma forma mais exaustiva, né? A não ser algumas entrevistas, alguns depoimentos, mas o Vianinha tem alguns textos que ele fala especificamente disso, né? E aí as limitações que eles viam na Arena eram, bom, em primeiro lugar, o fato de ser um teatro comercial, ou seja, um teatro comercial que funciona com bilheteria, com espaço bastante restrito, um público restrito, não só em número, como qualitativamente, vamos dizer assim, que é um público de classe média, em geral, as pessoas que já participavam da vida teatral, já acompanhavam a programação teatral, e nesse momento em que eles buscavam ampliar o público deles, né, para além daquele público que já está sempre lá no teatro, e atingir principalmente um público de classe trabalhadora, né, de proletariado, porque que esses, justamente por esses serem vistos como sujeitos históricos de transformações, né, dentro de uma leitura marxista, como sujeitos históricos que vão trazer as transformações necessárias, numa direção anticapitalista. Bom, o Vianney também se queixa do isolamento, né, do Arena, pelo fato de ser uma empresa, uma empresa, um teatro que vive da bilheteria, de certa forma, é uma espécie de um teatro autossuficiente, e isso no momento, ele se queixa disso num texto que a gente pode, provavelmente de 1960, em que os movimentos, as lutas sociais estão em ebulição, né? Eles estão crescendo, e, bom, provavelmente ele está olhando para isso, né? Partidos, sindicatos, novas centrais de trabalhadores, uma série de novos e antigos entidades de luta ali em ebulição, e ele sentiu uma necessidade de se vincular a essas outras organizações para ampliar o alcance, né, do trabalho teatral, tanto em relação ao público, financiamento, debates, né, enfim. E, bom, desse ponto de vista, a mais-valia, ela, de fato, representa uma mudança de paradigma, e acho que, vamos dizer, eles conseguem ali mudar um pouco as condições em que se fazia teatro no Arena, né? Construir um teatro a partir de novas condições. E aí, descrevendo um pouco a montagem, dá para perceber isso. Porque a montagem, tanto a montagem como os ensaios da mais-valia, se deram nesse espaço aberto, como eu disse, que é um pátio aberto, né, de uma universidade, então todo mundo passava, podia ver, um público, isso ficou como é que se fala? Ficou em cartaz por muito tempo, né, ficou em cartaz, segundo o Chico de Assis, um dos textos, ele diz que ficou 8 meses, pelo menos 8 meses em cartaz. As informações, elas não são tão precisas, mas, de qualquer forma, todas confirmam um público grande, né? Uma peça que chamou muita atenção, que atraiu muita gente, e o próprio Chico de Assis chega a dizer que, no pior momento do ano, tinha lá 400 pessoas assistindo a peça, né? Então, é um público
não só quantitativamente muito diferente do público do Arena, como qualitativamente, no sentido de que as pessoas, elas, primeiro porque elas estavam lá, porque elas estavam frequentando espaços por outras razões e passavam a ver, não tinha um critério de escolha do ingresso, né, de comprar o ingresso. Muitas pessoas que não tinham, com certeza não tinham nenhuma familiaridade com ver teatro, estavam lá, né, e se integraram. E um público, além do público tradicional de teatro, que acompanhou as peças, né, muitos provavelmente acompanharam as montagens das peças do Teatro de Arena, que estavam se apresentando no Rio de Janeiro, um pouco antes, que são os teatrófilos, vamos dizer assim. Bom, no público havia muitos estudantes, principalmente estudantes de arquitetura, né, já que era a faculdade de arquitetura. Alguns, inclusive, participaram da montagem, construindo os cenários, figurinos. Bom, e artistas e intelectuais que também participaram muito dos debates, né? Isso é comentado, como eles debatiam ao final das peças e trouxeram, inclusive, muitas ideias a partir dos seus conhecimentos técnicos das ciências sociais, como, por exemplo, o Carlos Estevão Martins, que foi trazido, né, pelo Chico de Assis, né, o diretor, para participar, que depois foi uma peça-chave ali do CPC, e ele trouxe ele, ele que trouxe os referenciais teóricos fundamentais que foram usados para desenvolver, para apresentar o conceito de mais-valia, que é sobre isso, né, a peça. E também fez gráficos, né, então teve uma troca, né, de debates com intelectuais que debatiam também sobre o assunto, não só sobre questões estéticas. Bom, o texto, né, o que é esse texto? Porque além desse aspecto, vamos dizer, das condições de produção do teatro e de apresentação, que essa montagem representou um novo paradigma, né? Uma nova, fazer teatro em novas condições diferentes daquelas do Arena. A forma também era uma questão, era um ponto muito importante para o Vianinha, né? Não bastava fazer o teatro nessas novas condições de rua tal e usar as mesmas formas de antes, né? Isso não seria suficiente. E então a mais-valia não segue o modelo dramático que grande parte das peças do Arena seguia. Algumas não, né? Teve, enfim, farsas, né, do próprio Chico de Assis, uma peça do Boal, do Augusto Boal, que não tá mais próxima do que ser uma farsa, mas do que seria um teatro épico brechtiano, enfim, que é o Revolução na América do Sul. E a Mais-Valia é uma peça que é uma peça experimental, no sentido de que ela não se encaixa em nenhum gênero. Não dá para dizer, isso é uma comédia, é uma farsa, é uma revista, por mais que tenha muitos aspectos de revista, né, do teatro de revista. Mas, de qualquer forma, é uma peça cômica, né? De certa forma, a linguagem dela cria uma unidade pelo cômico, né? Então, ela tem uma coerência, por mais que esse cômico ele seja multifacetado, seja complexo, né? Tem vários tipos de efeitos diferentes, tem cômicos que, inclusive, que eu acho que funcionam melhor e outros não tão bem, assim. Alguns foram elogiados pela crítica, outros foram bastante criticados. Enfim, o cômico acho que precisaria de uma exposição só sobre ele, né? Porque ele é complexo, né? O cômico, né? O uso do cômico, né? Bom, a peça é composta por basicamente dois tipos de personagem que representam as forças sociais, duas forças sociais antagônicas, capitalistas e operários, que são que recebem o nome de desgraçados. Aí tem 4 desgraçados, né? Desgraçado 1, 2, 3 e 4. E o desenvolvimento dela, quer dizer, o que faz a peça andar para frente, né? O que faz o tempo, né? Se desdobrar nessa peça. Basicamente, são dois processos. Um deles é o próprio antagonismo, em que grande parte começa com uma tentativa dos desgraçados, né, dos operários, de
de uma luta por mais tempo de descanso, né, 2 minutos, mais de descanso, e uma tentativa dos capitalistas de cooptar, né, de certa forma, de trazer assim, paradigmas valorativos que são que respondem aos seus próprios interesses no sentido de amansar, domesticar os operários, né? Então essa forma uma linha de conflito, né, uma linha de desenvolvimento, e uma outra que começa, que se inicia assim a certa altura, é uma linha de um desenvolvimento no sentido de que é um processo um processo de aprendizagem de um dos desgraçados, que é o D4, que quer saber, né, que quer descobrir por que ele é desgraçado, né, por que ele vive na miséria, por que ele é tão difícil conseguir até comer, né, até as coisas, suprir as necessidades mais básicas, e os outros que ele vê, os seus patrões ali, parece que não acontece a mesma coisa, né? Por que eles ganham, eles ganham dinheiro ou não ganham, né? E esse processo especulativo, que é um processo de conhecimento do conceito de mais-valia, né? Que vai levar ao final uma cena de revolta dos trabalhadores. Na verdade, uma das linhas de desenvolvimento é essa do trajeto, do processo de aprendizagem de um dos operários. Tá? E do ponto de vista da forma, eu acho que vale destacar alguns expedientes de revista, as sketches, por exemplo, é uma peça formada por uma sequência de sketches que são ligadas por compares, né, por esses desgraçados, principalmente 4 e depois o 1, eles cumprem uma função de compare, como os compares de revista. É algo análogo, né, embora não seja a peça inteira. Então, mas tem uma analogia forte com a forma de revista por conta disso, né? E a apoteose, né, que é uma parte própria da revista, que é uma espécie de um grande finale, né, um final que estão todo o elenco, em geral, dançando, né, e que é uma cena de espetacular, né, uma cena de um grande final, né, e que isso, no caso dessa peça, é a cena da revolução, bom, não sei se dá para dizer da revolução, mas é a cena dos operários indo para a luta, né, se revoltando. E aí, enfim, o final fica, acho que a peça não chega a dar a vitória, né, da luta. A vitória, ela fica para fora do teatro, né, de certa forma, né? Bom, aí, acho que, alguns elementos importantes que vale mencionar na montagem, não vou me estender muito, senão não vai dar tempo, né? A música desempenha um papel muito importante, né, a ponto de a gente poder quase considerar um teatro musical, a música de Carlos Lira, tanto nas canções musicadas, como a música de acompanhamento, né, tanto reforçando a ação como se contrapondo à ação. Enfim, é uma música que eu não tenho, não consigo ter acesso, mas a gente sabe por descrições, né. Um grande cenário também, feito pelos alunos de arquitetura, a apresentação de filmes, tanto montagem de películas já existentes, como a concepção de um desenho, de um desenho filmado, né? Tudo a cargo do Leo Hirschman. Slides, com textos e gráficos, e a concepção geral, dada por Chico de Assis, de um teatro de revista da Praça Tiradentes, né? Uma revista popular, que a ideia era justamente criar uma linguagem acessível, uma linguagem de massas, uma linguagem para todo mundo, que superasse, que transcendesse um círculo de já iniciados, né, do teatro, né, de um público já, vamos dizer, habituado, né.
tinha essa preocupação de um grande público, bom, habituado com teatro moderno, né? Um grande público que poderia ter habituado com teatro de revista, com comédia, com outras formas de teatro, mas não com o teatro moderno, o teatro, sei lá, como dizer, não, os teatros modernizantes, vamos dizer. Bom, aí acho que o viés que eu queria, tem muitas formas, né, de entrar nessa peça. Acho que ela traz uma série de questões que podem ser ganchos para se abordar, mas eu vou tratar mais especificamente da questão da natureza dela como uma peça didática, como uma peça pensada enquanto uma peça para o ensinamento de um conceito, uma peça que ela é uma peça de aprendizagem, ela visa ensinar um conceito, de mais-valia, isso está no título, né? Ou seja, ela nasce com o intuito de teatralizar, né? De certa forma, teatralizar um conceito, alguma coisa que não é teatral, né? Que não está constituído em nenhuma forma teatral. E aí as críticas, enfim, além das críticas que o Vianinha faz em relação às condições de produção do Arena, que ele sente como impeditivos muito fortes para ele, enfim, impeditivos que justificam o afastamento, né, o desligamento dele do Arena, uma série de críticas também estéticas, né, à forma. Aí eu preciso andar um pouco mais rápido, porque senão não vai dar tempo. Mas, assim, em linhas gerais, ele para ele, o que ele chama de forma realista, né, que seria mais ou menos uma forma dramática, dentro do teatro de arena, é uma forma que tem um problema, porque ela não dá conta de explicar, ela não dá conta de formular criticamente as condições que estão para além da ação individual. Então, por exemplo, o black tie, né? Eles não usam black tie. Ele tem um momento em que ele faz uma... Isso acho que eu vou até reproduzir aqui, porque acho que pode ser uma chave interessante para entender o que ele não gosta, o que ele também participava, né? Uma autocrítica também. O que ele achava que era necessário mudar do ponto de vista estético. Em relação à peça Eles Não Usam Black Tie, que é uma peça, é um drama, né, que se constrói, que tematiza um tema coletivo, né, que é uma greve dentro de uma fábrica em que, bom, todos que trabalham, que pelo menos que aparecem na peça, são moradores de uma comunidade. E esse tema é representado a partir de um drama, através de um drama de gerações, né? Um drama de um pai que é um militante, que participa, agitador da greve e que representa os valores comunitários, com o filho dele que saiu da comunidade, então tem uma ligação mais fraca com a comunidade, e vai lá e fura a greve, porque a namorada dele está grávida e ele está esperando um filho. Ele acha que ele fura a greve porque ele tem medo de ser despedido, enfim, ele trai o movimento. E aí, o Vianinha diz, e isso, ele está criticando não só um pouco do que está na peça, como também a montagem do José Renato, né? Como o José Renato montou essa peça. Pelo que ele diz, é um pouco diferente, né, do que o filme depois. Claro, o filme é outra linguagem, mas o Léo Hirschman, ele diz o seguinte, né, a respeito de Eles Não Usam Black Tie. Vianinha, isso num texto chamado O Artista Diante da Realidade, que está naquele
Teatro, Televisão e Política, do Vianinha, né, reunido pelo Fernando Peixoto. Ele diz: a encenação de José Renato de Black Tie segue o mesmo caminho da sua atuação em Escola de Maridos, de Molière. José Renato ainda é hoje um estoico. A intransigência moral, o silêncio, a incomunicabilidade foram as armas que utilizou para se sobrepor às contingências da vida do homem brasileiro. A grossura de Romana, o sectarismo de Otávio, frisados no texto como elementos de vigor e não de alienação, encontram apoio na encenação de José Renato. Havia mais prazer de estar certo na atividade final de Eugênio Kuznet, que fez o papel do Otávio, o pai, do que dor da vida exigir isso. Ou seja, é como se estivesse tudo bem, simplesmente se o equilíbrio anterior da vida comunitária não tivesse sido abalada pela postura individualista de um de seus membros. Aí já sou eu falando. Ou seja, não é o Veninha mais. O maior inimigo não é a classe que explora, não está posto na relação, né? E sim o operário que sonha com uma vida em que ele é menos explorado e não aceita o conformismo dos outros. Quer dizer, a ação do Tião, né, que é o que trai a classe, trai a comunidade, ela é tratada individualmente, ela é tratada como uma ação de um indivíduo moral, né, que faz uma escolha moral, sendo que todas as causas anteriores e sociais, as relações sociais que estão implicadas, que condicionam a ação dele, não sejam contempladas. Isso a peça não fala sobre isso, né? Não, quer dizer, não é que ela não fala, ela não problematiza isso. E aí bom, o Verninha continua, né, num outro texto, que é um texto de introdução à mais-valia, que aparece, que acompanha a publicação da peça nas duas edições, tanto na da Expressão Popular, de 2016, como numa da editora Muro, que saiu lá pelo começo dos anos 80. É um texto que está sempre junto com a peça, que na edição da Expressão Popular chama Sobre a Mais-Valia. Ele diz, a certa altura, ele diz o seguinte: o teatro realista, que é o nome genérico que ele dá para esse teatro, né, do Arena, enfim, que é uma generalização, enfim, mas eu não vou entrar nisso. O teatro realista formula e consagra o condicionamento como natural e imutável. Abandona a história e se movimenta desenvolvendo ações que surgem de outras ações que só o utilitarismo impede que se estendam até Adão e Eva. A ação restringe-se aos momentos de desequilíbrio, como se o equilíbrio social fosse ponto pacífico. Bom, aí o novo teatro que ele está concebendo, né, e que a mais-valia vem como uma realização dele, né, do ponto de vista do Vianinha, deve abandonar o modelo de desenvolvimento de ações em detrimento de mostrar, né, de uma exposição das condições das ações, né, daquilo que é supra-individual, não daquilo, a ação são indivíduos agindo, né, daquilo que está antes das ações. Isso implica uma passagem do teatro-reportagem, ele dá esse nome, né, quando ele está falando de uma peça dele, que é a Chapetuba Futebol Clube. Ele diz, é um teatro-reportagem, né, um teatro que não vai nas causas, ela só descreve, né, ele só descreve a realidade. E em direção, então, a um teatro de intervenção, de intervir na realidade, e não só descrevê-la. E isso implica para ele uma passagem do empirismo, né, que é a descrição da reportagem, para a abstração. Bom, daí surge, está próximo da ideia final que vai dar origem à mais-valia, que o conceito, né, a ideia de um conceito abstrato, como conceito de mais-valia, como um tema, um assunto a ser tratado por uma peça teatral, né, a ser teatralizado.
bom, a mais-valia ela daria conta, né? Esse conceito de mais-valia daria conta de uma série de aspectos, vamos dizer, de mazelas que aparecem ali no seria o drama realista, né? O teatro engajado, mas que exigem, né, um olhar mais abstrato, no sentido mais teórico, não só de descrição. E aí é assim que surge a ideia de uma peça sobre a mais-valia. E que é, acho que, talvez o lugar dessa peça, né, a mais-valia vai acabar a ser Edgar, na história do teatro, possa ser definido como uma experiência radical de teatralização de um abstrato, de um conceito, né, de uma busca de uma teatralização, que depois eu vou falar, agora eu vou dizer em que eu considero que ela é bem sucedida ou não, né? E isso no sentido de que é um conceito cujo conhecimento, esse sim, propicia uma nova orientação diante da praxis, né? Uma nova configuração da modelo da forma de se perceber a realidade e de se reorientar a praxis, né? Eu acho que a importância política desse conceito, que é algo que é, enfim, não é um conceito qualquer, né? Acho que isso é importante. Bom, e uma das coisas que está envolvida na ideia de uma peça que a gente pode chamar de uma peça didática, a crítica também chamou, né, frequentemente deu esse nome, né, ou algo parecido a essa peça, uma peça didática, que é uma peça que implica, não necessariamente uma peça didática implicaria isso, mas, né, nesse caso, implica uma verticalidade, né, entre um mestre e um aprendiz. Nesse sentido, a gente pode dizer que é uma peça dialética, um teatro épico, né, brechtiano, que é uma das primeiras experiências do teatro épico. Sim, acho que é verdade, não deixa de ser. Eles estavam ali lendo Brecht, né, estavam em contato com isso, e inclusive com peças. A essa altura já tinha acontecido uma montagem profissional de uma peça épica de Brecht, que é Uma Boa de Setsuan, em 58. Então, o Brecht está ali no radar, com certeza. De qualquer forma, ela tem mais a ver, no meu ponto de vista, com as peças, com o teatro didático do Brecht, né, as peças anteriores, né, ao período do teatro épico, e com o agite-prop. As peças, por mais que nada nos permita dizer que o Vianinha, ou alguém ali o Chico de Assis, o pessoal da Arena, conhecia o agite-prop soviético. O alemão conhecia pelo Piscator alguma coisa, com certeza. Mas do soviético, né, da Rússia pós-revolucionária, não, que eu saiba, não se tem indícios disso. Mas, de qualquer forma, por caminhos diferentes, chegaram a coisas próximas. E aí, para quem quiser, talvez, explorar essa proximidade ou distância, eu sugiro um livro também publicado pela Expressão Popular, que se chama Agite-prop, está com ele aqui, Cultura Política. Tem algumas peças do agite-prop soviético, né, como parte desse livro, e acho que algumas delas, principalmente a Harriet MacDonald, é uma das peças que está ali, dos anos 20. Me parece que é possível fazer algumas aproximações, né, com a mais-valia. Mais do que com o teatro épico, talvez, do Brecht, no sentido de que o distanciamento, né, essa ideia de distanciamento, não que não exista, né, não que não esteja ali, mas ela não é a ideia dominante dessa peça. Até onde tirando uma peça específica, que se der tempo eu vou falar, mas até onde eu percebo é isso. Bom, vamos lá. A base teórica que o Vianinha toma
escrever essa peça em relação ao conceito de mais-valia é um texto do Marx, Salário, Preço e Lucro. Bom, aí tem uma grande exposição que eu queria fazer sobre como é que ela funciona como uma peça didática. Eu vou ter que abreviar um pouco, né, mas, basicamente, eu acho que a peça, eu procurei fazer uma relação entre como é que funciona, mais ou menos, como é que o Vierning assimila a lógica do conceito de mais-valia do texto do Marx sobre o lucro, né, e a mais-valia, e como é que isso aparece na peça. Eu não teria tempo de desenvolver isso, então eu vou ter que falar de uma forma um pouco sem justificar muito. Mas a impressão que eu tenho é que a ordem das cenas, né, a ordem do que acontece na peça, ela está muito pautada por uma estrutura lógica mais do que do texto em si, tem um raciocínio que segue a estrutura lógica de apresentação do texto do Marx. Tem basicamente 4 momentos, né? A relação entre mercadoria, a relação entre mercadoria, a relação entre lucro e miséria, o conceito de lucro, e aí o conceito de mercadoria também, que faz uma média, que é pressuposto para entender o lucro, né? Enfim, tem um nexo, né, lógico, que não vai dar tempo de eu apresentar, mas que, de certa forma, a ordem dos temas, assim, dos elementos conceituais que aparecem na peça, segue essa ordem, e essa ordem é algo que a Maria Silvia Beth identifica ali no texto dela sobre do livro do Valdo Viana Filho, que é um grande estudo sobre Vianinha, e que faz uma análise, uma das análises mais exaustivas e bem balizadas dessa peça, e que ela apresenta isso a gente. Como é que se organiza, como é que se desdobra logicamente o conceito, e que isso está lá na peça, de alguma forma. No entanto, a peça, muitas vezes, ela se reduz a enxertar trechos teóricos, seja pela paráfrase, né, pela fala dos personagens, principalmente de um dos desgraçados, e também enfim, de outros personagens ali, mas que são enxertos teóricos, são enxertos, né? Enxertos no sentido de que a peça toda funciona mais ou menos como dentro da chave do cômico, né? Com diversos registros, né, de cômico e tal, mas de repente aparece um textão que parece que você está lendo Marx, você não está mais vendo uma peça, né? Parece que alguém está citando, e às vezes está mesmo citando Marx. E isso fica ressoando um pouco como que a procura de uma forma de teatralização que, em grande parte, não acontece, né? Ela acontece em alguns casos, em alguns casos pontuais, né? Por exemplo, para demonstrar uma tese negativa sobre o lucro. O lucro não acontece quando a gente vende alguma coisa mais caro do que a gente compra, né? Ou mais caro do que a gente gastou para produzir. Ele mostra uma cena em que 2 barbeiros estão... um faz a barba... Cada hora um faz a barba do outro, e a hora que cada um faz a barba do outro, cada barbeiro gasta 5 para fazer a barba do outro e cobra 10. Nisso ele ganha 5, só que quando o outro vai fazer a barba dele, o outro cobra 10, então vira um loop infinito. Quer dizer, isso é uma forma que ele encontrou de teatralizar uma tese negativa, né, que não é o lucro. Ali também tem uma outra cena em que ele está querendo diferenciar o que é mercadoria e o que não é. Aí aparece o desgraçado 4 ali, ele já está um pouco como uma espécie de mestre de cerimônias,
e ele vai pagar um carro, isso é um truque, né? Ele dá uma piscadela para o público, né? Que nem remetendo à farsa, ele vai lá e tenta pagar um carro com uma carta, vai comprar um carro, né? Chega com o vendedor, diz, eu quero comprar esse carro. Ele vai lá e paga com uma carta que a avó dele escreveu para ele antes de morrer. Aí depois ele percebe, essa carta, ele percebe não, ele estava testando, né? Ele não estava, ele já estava um pouco como um mestre de cerimônias ali, explicando para o público, né? E aí o vendedor vai dizer, não, essa carta tem valor para você, mas não é esse valor que importa. Só tem valor para você, para mais ninguém. Né? Tentando também, mais uma vez, teatralizar um conceito negativo do valor de troca, e, portanto, da mercadoria, o que não é valor de troca. Essa carta, que é da sua avó, né? Ela tem valor, mas não é valor de troca. Acho que eu vou ter que tirar algumas. Mas acho que o principal, isso acontece tanto isso acontece de uma forma geral, mas principalmente nessa cena, né, em que ele está simulando comprar um carro e pagar com a carta da avó, como uma outra cena que é uma das cenas que eu considero mais interessantes da peça, que é uma das mais interessantes, acho que não há mais, mas que é um congresso de economia que vão lá os economistas conservadores, liberais, tudo tratado na chave da sátira. Aí aparece o economista marxista e o D4, o desgraçado 4, está lá só assistindo, né, tentando ver se ele entende o que é o lucro, né, o que é a mais-valia. Ele está tentando entender para um objetivo, né, não meramente especulativo, para resolver a situação de classe dele, né. Nessa cena também aparece trechos ali de diferentes formas desse texto de Marx. Uma delas que o D4 pega, né, o economista deixou cair no chão, ele pega e lê. Mas também é uma cena muito interessante, acho que de muitos aspectos, inclusive como muitos paralelos possíveis com a agitprop, né, com a sátira política do agitprop. Mas enquanto teatralização do conceito em questão ali, que é a mais-valia, que é a questão do lucro, de onde vem a riqueza, e, bom, por consequência, de onde vem a pobreza, é uma peça que não, assim, o discurso teórico, o discurso, né, do texto de Marx, que rompe, de certa forma, essa superfície e aparece nas falas ali, ele prescinde de uma apresentação, ele não é teatralizado, então ele fica, você tem que meio que decorando, né, tentando processar os textos que são abstratos, é quase como se fosse uma aula mesmo, não como se fosse um teatro, né, uma aula sem os dispositivos, sem os meios de apresentação do próprio teatro. Enfim, aí eu acho que de certa forma existe alguns o Vianney parece que percebe um pouco essa tensão, né, entre o objetivo de fazer uma peça cômica e também de exagerar, às vezes, até um pouco no cômico, para poder compensar essa coisa maçante, né, da aula, né, da mensagem. E ele até admite, né, ter feito isso depois, numa entrevista, mas mas parece que na peça, parece que não encontra, parece que ele não sente uma possibilidade de que o cômico seja uma forma de apresentação do conceito. Parece que o cômico o cômico, ele é uma forma de compensar né, pelo cansaço, pelo chato, pelo maçante, mas ele vai numa outra direção, como se o cômico e o ensinamento, né, como se a diversão e o ensinamento fossem conflitantes ali. Em grande parte, parece que eles são conflitantes. Você vai mais como você deixa, ninguém entende, você vai para o didático, aí também, né, enfim, também tem uma coisa ali que não se integra muito bem, né.
Bom, eu acho que, assim, de uma forma geral, existe algo na organização da peça que segue uma lógica interna ali da exposição do conceito da mais-valia, do Marx, mas da forma como eles estão entendendo ali também, né? Claro que um pouco simplificado, mas isso não se torna intuitivo, tanto pela falta de não pela falta, mas por uma teatralização muito incipiente, como também por porque a forma a forma adotada ali é composta basicamente de sketches. E o que une os sketches, bom, na parte mais especulativa, é um personagem, que é o Desgraçado 4. Só que, ao mesmo tempo, deixa eu... Eu estou com bastante coisa ainda. Você tem ainda uns 10 minutinhos. 10 minutinhos, né? Tá, não, acho que dá. Eu tô pulando. Enfim, o D4, de certa forma, ele busca espelhar o trajeto, né? O trajeto lógico do conceito, né? Do entendimento, para o entendimento do conceito de mais-valia, só que em muitos passos, o D4 passa a entender alguma coisa, só que de uma forma secreta, de uma forma que é como se tivesse baixado uma luz ali, né? Então, por exemplo, numa certa altura ali, depois de ter visto a cena do Congresso de Economia, né, dos economistas ali, ele pensa o seguinte: o valor da mercadoria é o tempo de trabalho, certo? É determinado pelo tempo de trabalho. Além disso, a força de trabalho também se tornou mercadoria. São coisas que ele extrai do que já foi dito, né? Ele está tentando juntar ali e entender. Aí ele se questiona, bom, a força de trabalho também se tornou mercadoria. E quanto é que ela vale? Vale o tempo de trabalho que levam para fazer a força de trabalho? Que esquisito. Na verdade, é um pouco isso, né? Quer dizer, que a força de trabalho vale o que você precisa dar para o cara estar lá amanhã, de novo, trabalhando, né? Isso ele não sabe ainda, né? A gente vai saber depois. Só que, em um dado momento, ele entende, né? Numa passagem de cena ali, isso de repente faz sentido, ele começa a ensinar para o D1, que aparece como uma espécie de um segundo compere ali, né? Duplinha de compares. E aí passa para uma cena, que é a última cena, que é uma das cenas mais interessantes da peça também, em que ele vai imaginar uma feira, o D4 vai imaginar uma feira e descrever essa feira para o D1 como uma forma de ensinar para ele aquilo que ele aprendeu, que é de onde vem o lucro, né, de onde vem a mais-valia, o que é mais-valia. Ele vai ensinar, então ele imagina essa feira, e ao mesmo tempo essa feira é então encenada, né? Não é só apresentada pela fala, né? Ela é encenada. Que feira que é essa? Que é uma das cenas finais ali da peça. É uma feira em que as pessoas vão e compram. Tem comidas, tem coisas que não são comidas, tem uma série de coisas, uma feira normal. Só que em vez de você pagar a feira, quem vai na feira, em vez de pagar o dinheiro, paga com horas de trabalho. Então, se você trabalhou 8 horas, você paga e você tem 8 horas ali para gastar. Só que tem um problema. Nessa feira, você só pode comprar, né, isso o D4 explica para o D1 várias vezes, ele não quer seguir, você só pode comprar aquilo que você compra na vida real.
né? Nesse sonho aqui, vocês têm que comprar só o que você compra na vida real, você não pode comprar mais coisa. E aí ele vai lá, primeiro ele se maravilha com a feira, que tem um monte de coisas que ele nunca nem sonhou em ter, mas só que ele só pode comprar as coisas que ele compra na vida real, então ele foi lá, no final da feira, ele tem 8 horas de trabalho, ele gastou 2 horas, falou, bom, já comprei tudo que eu uso no dia a dia. Arroz, feijão, tá, tudo aqui. Não posso comprar mais. Não, não pode. E aí, o que acontece depois? Aí, quando ele sai da feira, o resto, que são as 6 horas que ele não pôde usar, ele deixa com o dono da feira, que é o capitalista, que é o mesmo que faz o capitalista lá no começo. E aí, tá vendo? Isso é a mais-valia, isso é o lucro. As horas de trabalho que você não precisa para poder se reproduzir enquanto força social, enquanto força de trabalho, e que fica ali com o dono. Bom, essa cena, a meu ver, ela é uma das cenas em que ele mais felizes, em sentido de teatralização de um conceito abstrato, porque ali, do conceito de mais-valia, né, que é um conceito que envolve uma série de mediações abstratas tal, mas ele expõe a partir, ele usa qual que é o recurso que ele usa para trazer, para explicar o que é mais-valia? Alegoria, né? Então você usa um significante que é próximo de todo mundo, é uma feira, é uma ideia imediata, só que atribui um outro significado, né? Que não é imediato, né? Então, de certa forma, traz traz um conceito que é difícil de exposição sensível, uma forma em que por um deslocamento semântico é possível você representar de uma forma sensível e bastante clara o que está, a ideia geral, né, a ideia principal do conceito de lucro, mais-valia, que é a expropriação do trabalho, né? Que é isso, 6 horas do trabalho dele ficou lá na porta, ele não pôde usar, não é dele mais, foi expropriada. E é engraçado porque vendo essa cena, me dá a impressão de que, desse ponto de vista, né, da teatralização do conceito de mais-valia, as outras cenas não precisariam existir. Essa cena é suficiente, essa cena ela é eficaz nesse sentido, né? Ela tem essa grande vantagem. E é claro que as outras cenas têm uma série de outros elementos muito interessantes, algumas delas também, mas desse ponto de vista, ela tem todo um difícil caminho teórico que é mais difícil ainda de ser compreendido por quem está assistindo. Acho que mesmo quem conhece um pouco, né, ou já leu um pouco de Marx, né, e de repente uma cena que em vez de separar as etapas, pega a ideia global, né, da essência daquilo que é importante no conceito e traz uma imagem que resolve esteticamente, né, não resolve esteticamente o problema que ele se coloca, que é teatralizar um conceito abstrato. Bom, nossa, já são 6 e já estou 1 hora falando, né? 57 minutos falando. Tá. Bom, acho que, na verdade, a única coisa que eu não vai dar tempo de falar, mas que eu queria pontuar, é que uma das coisas que não dá certo nessa peça didática, mesmo não é que não dá certo, mas que muda de sentido, é o fato de que essa peça, enquanto didática, foi pensada para um público de trabalhadores, né, que fossem se identificar com o Desgraçado 4. Só que ela é apresentada num contexto que não tem trabalho. Bom, tem alguns, talvez, ali, né, tem relatos de alguns salvadores que foram lá ver, mas em grande parte uma classe média, engajada, de esquerda e ativa, né, enfim, marxista, mas que era classe média, não era trabalhador. Então, de certa forma, essa relação de identificação de espelhamento, né, do espectador no D1, no D4, pretendida, não acontece, né?
E aí acontece uma outra forma de espelhamento, que a Maria Silvia Beth também chama atenção, que é no economista que está num dos economistas que está lá no Congresso de Economia, que é o economista jovem, economista moço, que ele é um, em grande parte, ele é um espelhamento do público ali, né? Ele é um intelectual de esquerda, provavelmente ativista, não sei, mas é um marxista que está defendendo uma leitura marxista da teoria do valor, né? Isso reconfigura um pouco a relação entre a peça e o público. E aí tem uma peça, né? Uma cena que eu acho que eu queria terminar comentando, porque e aí eu termino com isso, né? Porque eu acho que ela traz uma questão que talvez seja uma grande questão ali não só dessa peça, mas de todo esse movimento, uma questão histórica, né? Não estou pensando estou pensando na peça como uma experiência histórica, né? Que é o fato de uma cena que é uma cena de teatro dentro do teatro, em que um dos capitalistas, para tentar enganar, né, os trabalhadores, porque eles estão reivindicando mais tempo de descanso. Ele está tentando convencer a continuar trabalhando, a não descansar mais. E aí ele encena uma história, ele narra e encena uma história inventada dele, que é uma história falsa, em que ele se coloca como um grande lutador, uma pessoa que saiu da pobreza e lutou e conseguiu, para explicar que ele conseguiu chegar onde ele estava pelo trabalho, né? E também pelo comércio, né? Não pela mais-valia, enfim, ele também está discutindo um pouco a origem do enriquecimento. Ele está dizendo que eu enriqueci porque eu dei duro. E aí, para fazer isso, ele encena uma peça, que seria uma peça dentro da peça, que é uma paródia de um filme de um faroeste, né? Aí ele é o mocinho, aí tem a mocinha e tem o pai da mocinha, né? A mocinha rica, ele é pobre, o pai da mocinha é empresário, ele vai lá e trabalha duro, foge com a mocinha. Enfim, é uma paródia de um enredo melodrama, né? Do western, só que tratado não como melodrama, mas como sátira, né? Como paródia. E qual que é a consequência disso, né? Você tem um teatro dentro do teatro, que você tem um público, que é o público dos operários ali, que estão pedindo mais tempo de descanso, e tem o público real assistindo a peça. A consequência disso é que o público que está ali os operários que estão assistindo, eles acreditam na história. Eles acreditam e continuam, ficam sensibilizados e continuam trabalhando depois. Aí depois o desgraçado 4, que é o mais espírito de porco, né? Não vai acreditar, mas enfim, mas não por outras, porque pela função dele especulativa mesmo, né? Mas eles acreditam e o público não acredita. Tem um descolamento entre a perspectiva do público e a perspectiva do trabalhador. E esse descolamento, aí eu desenvolvi um pouco, né, uma interpretação sobre isso, não vai dar tempo de ler, mas ele reflete, de certa forma, dentro do que eu... enfim, aí é uma leitura minha que eu faço disso, como um problema formal que reflete... quer dizer, o problema é que você tem uma representação de um trabalhador que é uma representação de um ausente, né? Representação de alguém que não está lá. Então, que ele tem que ser construído de alguma forma, isso é feito, bom, pelos capitalistas, a partir dos valores hegemônicos e dominantes, pelo Vianinha, né, ali tentando colocar no D4, pela crítica marxista. Mas existe um descolamento, né, entre a perspectiva, acho que tanto do público, do autor, quer dizer, do intelectual ali que está, de alguma forma, contemplado, né, e o trabalhador, né, quer dizer, quem está assistindo já sabe que aquilo é falso. É como enfim, que se ele se antecipasse, né? Ele se antecipasse a um conhecimento
ele já detivesse, né, ele já detivesse um conhecimento de que o trabalhador ainda não tem, né, ele vai ter que descobrir. E isso eu vejo um pouco, não, enfim, não pretendo ir nesse sentido de uma leitura de que é uma geração de teatros autoritários e tal. Não, acho que é importante fazer uma leitura histórica disso, que é o que tem a ver, no caso do Brasil, principalmente com o fato de que a representação do trabalhador, do operário, ela, ela, ela antecipou o contato direto com o trabalhador, ao contrário do que aconteceu na Alemanha, do que aconteceu na União Soviética, na Rússia, né, antes da União Soviética, em que os artistas de vanguarda e os movimentos, né, os grupos de agite próprio na Alemanha, por exemplo, muitos estavam na periferia com os trabalhadores, então eles estavam falando entre eles mesmos, de certa forma. E aqui parte de uma necessidade de certa forma, de inventar o trabalhador, né? E acho que alguns foram, né? O Chico de Assis depois foi para o sindicato em São Paulo, foi trabalhar com, né, com sindicatos trabalhadores, tal. E o CPC, bom, o Vianinha ali, o pessoal do CPC foi por um caminho diferente, também na busca, né, de um encontro trabalhador. Eu acho que esse encontro com o trabalhador, ele é um pouco, ele absorve mais a perspectiva particular do trabalhador no Brasil, nas condições que ele se encontra aqui, em outras peças, como, por exemplo, a Brasil versão brasileira, em que, por exemplo, ele se divide entre os comunistas e os católicos, e reproduzindo uma diferença que existia, né, histórica, né? Não é uma diferença inventada, é uma diferença que, de fato, existia ali na luta política, né? Na luta trabalhista, na luta de trabalhadores, né? Enfim, acho que o mais importante era isso, terminar com essa ideia que eu acho que é importante, né? Pensar essa relação que eu me propus é pensar a relação de forma aí política, né? Acho que aí é o ponto em que eu acho que seria interessante, mais pelas aberturas, né, que ele pode propiciar, até porque, como eu até estava falando no começo, esse é quase que uma cozinha, né? Eu estou mostrando a cozinha da minha pesquisa, coisas que estão em andamento, assim, né? Coisas que estão quase em tempo real. Então, bom, eu termino aqui minha fala e estou aqui para eventuais questões e outros comentários. Obrigado, Felipe, por sua exposição. Então, a gente abre agora para perguntas, interações, intervenções, inquietações. Podem escrever pelo chat, como podem também abrir o microfone, levantar a mão. Então, a gente pode conversar. Normalmente, a gente tem o teto até às 6h30, a gente passou um pouquinho do tempo, a gente tem estendido as conversas até mais ou menos umas 7. Então, para a gente ter uma conversa, pelo menos um pouco tranquila, né? Mais tranquila com o tempo. Então, se alguém quiser falar. Chegou aqui uma colocação da Luísa Lunardi. Exposição muito boa, Felipe. Queria só deixar uma curiosidade, que é o fato de que hoje em dia a Faculdade de Arquitetura da UFRJ não fica mais no campus onde foi feita a peça, mas nesse campus fica um campus de economia, e aí a relação com a mais-valia, e o de direção teatral. E outra curiosidade é que a sala principal do curso de direção teatral se chama Sala Oduvaldo Viana Filho. Luiz, obrigado. Essa informação de que a sala chamou do Valdo Viana Filho, eu não sabia, não. Se ninguém tem perguntas, eu queria fazer uma pergunta, então, Felipe. Só para te ouvir mais.
Achei muito curioso que você não citou a leitura da Iná. E eu não vou. Minha pergunta não é no sentido de cobrança, tá? Não é de fiscal, de biografia. Que fizeram isso na minha banca, mas fizeram do jeito certo. Mas é que assim, ela situa o Mais-Valia junto com o Revolução na América do Sul como esse momento de realização do teatro ético, um momento de autoconsciência e de realização. A porta se abriu, agora aconteceu, acontece a libertação formal e a libertação dos conteúdos. E queria discutir um pouco como você pensa esse estatuto, né, que a INA atribuiu o texto desse momento inaugural. E como você pensaria, porque assim, normalmente as desqualificações sobre o mais-valia vai acabar, vem muito essa última parte da sua fala, essa questão de era um público de classe média, feita por artistas de classe média, com personagens cuja ênfase identificadora são construções, são temas teóricos, acadêmicos, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão das 400 pessoas por cada apresentação. Isso durante 8 meses em apresentações, acho que são 5 apresentações por semana. Assim, era muita apresentação e muita gente. Assim, ao ponto de a gente ser obrigado a se perguntar, pera, isso está parecendo mais público de massa do que um público seccionado. Sim, no sentido de que esse dado, assim, ele foi marcado faz pouco tempo, aliás, que começou a circular, né, de forma mais corrente entre nós que debatemos, né, esses temas, de modo que, para mim, assim, na verdade, é meio que um ponto em aberto, de que algo precisa ser investigado e verificado. O que era esse público? E muito mais, então, a gente acaba identificando, enquadrando o sentido social da peça, ou a eficácia política social da peça, nesse sentido de identificar a classe social dos artistas, identificar em abstrato o que seria esse público, mas, ao mesmo tempo, a gente não se pergunta muito o que estava se configurando nos termos do assim, ok, não é então um agitprop puro, completo, eficaz no sentido da onde vem, né, a origem, da onde, como são os camisas azuis, como é o agitprop na situação russa, alemã, mas a gente não se pergunta assim, mas tá, então, mas o que é essa coisa que não tem nome, que está se formando e que nunca se configura de forma fechada e que a gente sabe vai ser interrompida pelo golpe de 64, em última instância. Mas, e pensando também, aí, para não fazer uma fala longa, pensando também que isso vai desencadear, ok, tem todos os limites e contradições sobre o que é o mais-valia, que também tem definições que a gente ainda tem que formular direito, que a INACO deixa a brecha, assim, para alguém precisa formular. Por exemplo, o fato de que, ok, são artistas tecnicamente formados, portanto, do circuito profissional, porém tem essa abdicação do circuito profissional com essa peça. Ela inaugura isso também. Um profissionalismo militante, que não é amador, não tem como a gente chamar de amador propriamente, mas não é o profissionalismo do circuito do empresariamento burguês do teatro moderno. Então, assim, às vezes eu fico com a sensação de que quando a gente se refere a essa peça, a gente fica muito nesse, não é isso nem aquilo, tá, gente, mas então o que é? Sabe? Então, e aí exige pesquisa, exige análise, exige, que é o que eu vejo que você está, que é a sua ambição, que é o que você está fazendo. Aí queria que você falasse um pouco, assim, sabe? Se você sente dificuldade também de lidar com essas imprecisões tomadas com posições passionais, cheias de certezas, e pensando mesmo na eficácia da forma, não, isso vai se desdobrar nas várias dramaturgias, algumas ainda não analisadas, dos autos. E esses eram feitos em situações de greve, em situações de piquete, em situações de protesto de trabalhador de rua, e que, diante dos reducionismos, revisões e tentativas de desqualificações de arte panfletária, vulgar, blá, 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 datada, blá, 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 a gente fica sem saber o que é. E aí, queria escutar um pouco, assim, como é que você tem lidado com isso, se aparece para você essas questões, etc. Bom, muita coisa. Mas é exatamente. Eu acho que a gente
é difícil atravessar um fogo cruzado, né, ali, sem entrar numa disputa que é meio redutora, né? Você não consegue entender algumas coisas, né, mais profundas ali. Eu acho que então, peraí, várias coisas. Primeiro, sim, essa experiência ela se interrompeu em 64. Então a gente está falando sobre alguma coisa que não, assim, bom, a peça existiu, a montagem, claro, tem que olhar tudo isso que existiu, mas tem uma dimensão que é o fato de que é um projeto que foi interrompido pelo golpe. E isso recoloca, né, a partir do golpe, recoloca todo uma série de problemas, né, de leitura dessa peça, dessa montagem, porque tende um pouco a essa, né, uma leitura como isso que você falou, panfletária, autoritária, enfim, né, movimento de classe média e tal, e que, e que isso, de certa forma, tende a simplificar um pouco, né? Eu acho que o que eu estava tentando, assim, o que eu estava tentando captar ali é mais como é que não é no sentido de simplesmente repetir aquilo que, bom, de certa forma está dito lá no texto do Carlos Estevão Martins, que virou emblemático, né, do CPC, né, como uma concepção vertical de cultura, né? Quer dizer, acho que a questão é, o que eu tentei levantar, primeiro como é que essas coisas se articulam na forma, né, na construção. Qual é o resultado disso, né, do fato de você ter... E aí um problema histórico, né, não é um problema de moralismo, né, de classe média. É um problema histórico, é um problema que tem que partir para a política, né, para a ação política, no momento em que isso está posto. Só que uma experiência artística que não tinha tido contato com classe trabalhadora, né, ao contrário da Alemanha, da Rússia. Quais são as vias, né? E aí você diz, né, bom, mas teve 400 pessoas assistindo por 8 meses. É um negócio, aí sim, é um negócio monumental, tanto é que o CPC, ele foi, isso, acho que essa monumentalidade, sei lá, essa coisa, né, vulcânica, né, de trazendo as pessoas circulando e arregimentando, e disso surge outra... Isso foi o CPC, quer dizer, isso virou um maior movimento cultural, politicamente engajado, que o Brasil já conheceu. Ao se unir a UNE, ganhou uma escala nacional, e teve um poder de capilarização, de ir em fábrica, sindicato, ir para o campo, né, quer dizer, esse é o lado que é isso, a continuidade, é o que estava, é o que levou também 400 pessoas na pior época do ano, ele diz, né, como um fenômeno de massas, né, que isso teve um momento muito propício a isso, né. Claro, isso a gente não pode esquecer. Mas o que eu estava tentando situar é o que acontece, né, quando você tem um movimento de... Porque, por exemplo, o Chico de Assis, né, acho que o CPC de São Paulo, se eu não me engano, eles ficaram mais circunscritos ao sindicato. É uma opção. Bom, já que a gente tem que ficar junto com o trabalhador, vamos lá, o sindicato é um trabalhador. Claro, é uma solução possível para essa, vamos dizer, que eu poderia chamar de uma elitização, né, sei lá, eu acho ruim assim, mas enfim. Mas assim, nem de longe o que aconteceu em São Paulo, assim, tem um alcance dos CPCs, né? Quer dizer, o alcance foi muito grande, né? Por mais que eles tivessem por mais que a história colocasse esse desafio,
E, de fato, acho que todo o tempo não só do CPC, né, do Arena, no Arena isso também era uma questão, né, de como lidar com esse atraso em relação ao encontro com os trabalhadores, né? E só que isso foi, sim, aí os autos foram usados depois no CPC, aí sim, já com um público nas ruas, ou enfim, fábricas, tal. Eles chegaram, quer dizer, acho que isso era uma questão, isso é um ponto de partida, né? Não estou dizendo, não coloco isso como uma condição estática, né? Um grupo de classe média isolado vamos dizer, contente no seu isolamento, se colocando, né? Se advogando no direito de falar pelo outro ausente. Não é isso. Eu acho que aí as pessoas foram definindo posições diferentes em relação a isso. Mas teve um trabalho intenso de tentativa de concretizar essa relação, né? De buscar justamente, né? No mesmo Arena, quando foi lá para montar o Mutirão sob o Novo Sol, foi talvez um dos contatos mais produtivos, né, com o camponês, né? O Boal fala, né, desse encontro, fala muito disso, né, no Hamlet, Filho do Padeiro. E, bom, enfim, acho que... mas aí você perguntou sobre a Iná, né? Uma questão, sim. Eu não mencionei, na verdade, a Iná, porque não deu tempo, né? Eu até mencionaria... Eu acho que ela tem uma... Acho que ela está de olho, justamente como você falou. Acho que ela está de olho, assim, o que se produziu aí. E, se não me engano, quando o teatro, a hora do teatro épico no Brasil, primeiro título, enfim, em algum momento aparece a ideia de força produtiva, momento de força, criação da força produtiva do teatro épico, né? Como esse momento pré-64, que é o que ela analisa a Revolução na América do Sul, a mais-valia e todo esse conjunto de peças. E aí acho que as cenas talvez que ela dá mais destaque ali em relação à mais-valia são a cena do faroeste, que ela faz esse, aliás, eu deveria ter mencionado ela, porque ela que faz esse paralelo entre entre essa cena e uma cena, que é a cena 8 da Alma Boa de Setsuan, que é o duplo foco narrativo, né, como procedimento de criação de uma cena em que o personagem está narrando, só que a cena que está sendo mostrada entra em contradição com a narração, né? Olha, aprendeu lá. Essa é uma cena que foi, bom, ela identifica ali como uma releitura, né, uma apropriação de uma cena do teatro épico, né? E que é uma das cenas mais bem construídas, assim, né, em termos de, não tecnicamente, mas acho que justamente por esse desdobramento do foco narrativo, né? E a outra peça que ela também que acho que é central também na análise dela é a do é a alegoria, né, da feira, como uma forma de trazer bem exatamente, eu deveria ter realmente citado ela, porque é trazer o abstrato teórico para uma formulação que esteja dentro dos códigos de linguagem dos trabalhadores, né? Tem uma leitura dela que aí eu eu acho que essas leituras são muito interessantes, as duas cenas, inclusive ela mostra ali o teatro épico do Brecht, né, na cena do faroeste, lá do western, mas ela, enfim, ela tem uma interpretação, uma leitura ali enfim, mas aí uma questão que eu acho que do sujeito, né, que é um dos personagens ali, que me parece que ela está lendo ainda a partir do pressuposto do drama. Aí eu já acho que, enfim, porque está dentro da linha de raciocínio dela, né, da
dessa tensão entre drama e teatro épico, né, do Brecht, enfim, né? Mas só que numa peça que parte da comédia, né? Parte do cômico, parte da, né? Quer dizer, um conflito uma entre uma peça feita a partir de um pressuposto não dramático e o sujeito surgiria ali para representar o drama, né? O andamento das ações. Ela faz uma leitura que eu acho que é um pouquinho tem que rodar um pouquinho para fazer sentido. Mas enfim, nossa, foi muita coisa. Eu não sei se bom, se eu deixei de responder alguma coisa importante, me fala, senão eu vou falar muito aqui. Eu só queria te fazer falar mesmo. E não sei, mesmo meio talvez estimular as pessoas, se quiserem falar, não queria monopolizar o espaço de fala. A gente tem pouco tempo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Colocação, inquietação? Bom, eu só vou falar rapidamente. Eu acho que essa peça. Agora eu vou ler ela inteira, e ela não é uma peça fácil, na verdade, ela requer uma análise. Acho que melhor, eu prefiro primeiro ter a análise, depois a leitura da peça. Essa cena do mocinho, do mocinho e de faroeste, ainda estou para entender se é uma meta-teatralidade, que ela é bem eficaz como um recurso teatral, para de teatralização de um conceito. Quer dizer, eu preciso aprofundar na própria peça para os comentários agora e toda essa análise me ajudarem a fazer uma coesão. Então, mas foi bom. Eu me aprofundei em algo extremamente importante na obra do Viana, e a gente acho que é importante, é uma outra fase do Viana, não a nossa fase de edição, né, que é depois desse movimento, mas valeu bastante eu conhecer melhor em detalhes como chega lá. É isso. Obrigada. Bom, eu acho que essa cena do western eu não vejo tanto como uma cena de teatralização, né, em que o central é essa alguma etapa ali do desenvolvimento do conceito, né? Por mais que apareça ali uma tese negativa sobre o lucro, mas acho que ela é uma cena interessante no sentido de mostrar como de expor de certa forma a superestrutura, né? Expor, e isso não é por acaso que é um western, que é um cinema americano. Expor vamos dizer, os mecanismos superestruturais de dominação atrelados à dominação direta ali, né? Que é o que está nesse momento ainda o que está a dinâmica é essa, né? É a dinâmica de uma disputa por tempo de trabalho, né? Disputa por mais tempo de descanso, né? Mas, assim, a minha questão, acho que eu preciso ler esse pedaço, porque mais no sentido de como é usado esse recurso, às vezes, no teatro, em várias coisas, em Shakespeare, de que, através de uma cena, sei lá, quem está implicado aí, se é o trabalhador, se é a classe média, quem assiste se reconhece ou reconhece a farsa da coisa. Então, eu acho que falta um aprofundamento meu do entendimento para ver os comentários. Os comentários foram bons, até mesmo que essa cena deve ser importante na história. Acho que é uma falha minha ou uma dificuldade de compreensão mesmo, mas eu vou andar com isso. Vou andar com isso. Vou mandando. Obrigada. Fazer, então, está todo mundo tímido? Fazer uma última pergunta, então. Que aí é uma coisa minha mesmo também com a peça. Uma das críticas uma crítica contundente, que eu concordo, aliás, sobre identificar a peça como uma peça de aprendizado brechtiana, uma leste turca,
seria a imprecisão pelo fato de que uma Last Look, como a peça de aprendizado como concebida pelo Brecht, ela não deveria ter sido apresentada e ela não deve ser pensada como espetáculo, né? Essa é a crítica correta, né, meu ver, mas essa é uma crítica recorrente, né, que sobre a forma como as peças ditas didáticas ou de aprendizado elas foram assimiladas no Brasil. Elas foram tratadas, assimiladas da mesma forma como se lê peças para serem ensaiadas, estreadas por artistas profissionais. Então, na verdade, elas deveriam ser pensadas como peças concebidas para situações concretas, de militantes concretos, enfrentando impasses concretos. E, portanto, deveria ser lido por não atores, não profissionais, não artistas. E para além da questão profissional, amador, etc., eu gostei muito na sua exposição que você deu ênfase com na compreensão de como a exposição da teoria da mais-valia é colocada, sem ficar cortando o sentido da cena só com a questão, não, mas o público era de classe média, então foda-se. Sabe? Ou o público, os artistas eram de classe média e não sabiam o que era a classe trabalhadora. Então, mas a questão é, dentro de uma concepção sobre o que é uma peça que ambiciona ir até um público que não é público de teatro, que não é nicho teatral, querer expor o que é a teoria da mais-valia. E aí nunca vejo ninguém, sabe, tentar se preocupar em se perguntar, não, mas o que quer dizer isso? A exposição da teoria da mais-valia ser bem exposta. Por que público que seja, sabe? É útil para quê? Assim, para uma conscientização, propriamente para uma situação de militância, mas não foi colocada nesses termos. Então, o que se tornou essa exposição? Para além da teatralização de uma abstração social, o que se materializou, sabe? Quando a gente, então, escuta essa exposição, o que está acontecendo? Ao compreender a exposição, ao tomar consciência, está fazendo sentido a minha pergunta? Porque, assim, normalmente é desqualificar, porque não, mas então não é uma Lehrstück, então não é uma peça de aprendizado, então está errado. Bom, mas aí eu volto à minha frustração, à recorrência desses debates. Tá bom, você me falou o que não é. Mas então o que é isso? Para que serve essa exposição, então? Ah, não, está errado. Não, mas aconteceu e iam 400 pessoas 5 vezes por semana em 8 meses indo assistir esse negócio. E aí, assim, então, se não é uma peça espetáculo, se não é uma peça de aprendizado, se não é um agite próprio configurado no sentido como seu momento heróico de concepção, né, enquanto forma, enquanto referência, se não é nada disso, com o que a gente está lidando, então, exatamente? Sabe, quando a gente desqualifica para dizer, não, mas não é isso a teoria da mais-valia exatamente. Não, mas tá bom, mas não é uma tese acadêmica, é uma peça de teatro. Não, mas é uma peça de teatro para classe média. Não, mas tá bom, mas está discutindo a mais-valia. Para um público que assim, a gente pode falar que é para classe média, mas desculpa, 400 pessoas por 5 vezes por semana, durante 8 meses, num espaço público aberto, que não é teatro, que não é teatral, não, isso está dando com massa. Pode não ser a classe trabalhadora, no sentido ortodoxo, para definir, a gente não tem precisão sociológica. Teatro é assim, ninguém pesquisa essas coisas direito. Então é isso, para mim é uma lacuna assim, que fica, sabe? E revela muito a gente não ter, sabe, essas curiosidades. Tá, mas então o que é? Você deu errado, o limite não é agite próprio de verdade. Tá, então o que é? Sei, faz sentido o que eu estou colocando primeiro, né? Não, faz sentido. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Porque uma peça de... Bom, tá, a peça didática, ela não é, assim, voltada a uma situação específica, concreta, mas, enfim, poderia pensar outras formas de peça didática. A questão é, a ideia de peça didática, eu acho que eu acho que ela se transforma um pouco numa ideia de segundo grau, a impressão que eu tenho, né? É uma leitura minha, né? Que uma leitura, vamos dizer, enfim, que ainda falta muita
reflexão sobre isso, né? Porque acho que é um pouco o que eu estou buscando. Mas a impressão que eu tenho é que ela, enfim, ela não encaixa nem aqui nem ali, mas acho que ela tem algo mais a ver com a peça, com o espírito do agite-pró, que é o sentido que o agite-pró, principalmente a agitação, no sentido de que a agitação é uma peça de mobilização. E qual foi o efeito, né? O que ela significou? Significou juntar um monte de gente que deu origem ao maior movimento cultural, né? Isso não é pouca coisa, né? Lembrar que o país já teve, cultural, político, né? Eu acho que ela tem, bom, assim, também olhando o mais, assim, o que a gente consegue ver de imediato é que ela teve um papel mobilizador fundamental. Tá, já tinha, estava tudo ali no ar, mas teve que vir essa montagem para fazer acontecer. Nesse sentido, é diferente de uma peça didática que tem uma lição, né? Eu acho que a lição, ela, por que eu digo que eu acho que ela está em segundo grau? Porque acho que o que une, tem muitas coisas, né? Claro, tem uma peça, a própria forma, né? Um grande espetáculo aberto assim, com certeza já tem uma potência, né? Com musical assim, mas assim ali estava posto, acho que um valor, que era um valor dessa classe média, ativista, engajada, um valor, né? Acho que tem as músicas, os artistas, né? Músicos, cineastas, todos que se uniram ali, se uniram a partir de valores culturais e políticos que estavam mobilizados ali, que centralizados ali nessa peça, que tinha cinema, tinha música, tinha até desenho, né? Tinha arquitetos trabalhando, cenografia, quer dizer, tinha intelectuais, quer dizer, um grupo unido a partir de um projeto comum de valores, né? Enfim, e que acho que isso foi muito ressaltado, foi muito. Eu acho que isso foi fundamental para uma peça dessa grande envergadura, né? Desse grande esse público de 400 espectadores. Isso é na pior época do ano, né? Como diz o Chico de Assis. Não é só uma obra grandiloquente, né? Um espetáculo grandiloquente. É um espetáculo que está reunindo diversos setores, diversos artistas de diferentes artes, intelectuais, estudantes, enfim, diferentes áreas específicas, mas que estão reunidos por um projeto comum, um valor comum, que acho que é isso que a gente chama de nacional popular, ainda que não tivesse formulado, muito, esteticamente formulado, pelo menos isso também, né, mais ou menos. Eu vejo um pouco por aí. Acho que essa ideia da aprendizagem é um pouco não é que é uma peça, eu não vejo como uma peça que efetivamente ela realizou esse propósito, vamos dizer, de ensinamento, que é aquilo que ela né, que o Reninha se propôs, mas eu acho que a ideia de aliança de classe e de um ensinamento, né, acho que tem de levar a teoria, né, no ensinamento não no sentido paternal, no sentido de levar, de compartilhar os meios, né, a força produtiva intelectual, né, de levar isso para os trabalhadores, para as massas, era um valor compartilhado. Então essa ideia, né, acho que esse o ensinar, né, o ensinamento ali era mais um ensinamento dentro de um projeto de aliança de classe, de transformação, né, de, de transmissão da teoria como forma de ação, né, política, era um valor, né? Acho que por isso que eu digo que acho que de segundo, eu não sei se ficou claro, né? Eu vejo que é como se fosse isso é o que a gente tem que fazer. A gente tem que ir lá ensinar eles, não ensinar, mas tem que ir lá ensinar a teoria, né? Para eles fazerem a revolução. Não sei se fez sentido. Acho que sim, acho que parte do limite, sim, para pensar, né?
além, né, da gente descobrir coisas novas da peça, também para situar os limites. Gente, as pessoas estão começando já a ir embora, nós já ultrapassamos nosso tempo faz tempo. Eu acho que, então, se você quiser fazer alguma colocação final, Felipe, só dizer, amanhã a gente tem uma outra exposição, por acaso a minha, então, além de ser feita em véspera de feriado, vai ser a minha, então acho que não vai vir ninguém. Mas mesmo se for só eu e o Felipe aqui conversando, vai ter evento, porque a gente é organizador sério. Mas então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. E quem puder, então a gente se vê amanhã. Se quiser fazer alguma consideração final, Felipe. Não, acho que não. Enfim, eu já falei tudo, acho que podemos encerrar então, né? Já são quase 7 horas. A menos que alguém, bom, ninguém se manifestou ainda, tá? As pessoas estão indo embora, acho que talvez seja, a gente possa encerrar, e aí amanhã tem mais. Apareçam amanhã também, véspera de feriado, antes da. É bom saber. Obrigada. Antes dos programas de pré-feriado. Bom, então acho que eu vou parar a gravação aqui, tá? Acho que ninguém mais vai se manifestar.